Saúdo você que assiste o nosso canal, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você mais uma vez a pegar sua Bíblia e orar. Nós estamos aqui reunidos em igreja, já fizemos nossa oração. E hoje vamos lá mais uma vez, nessa manhã de sábado, estar meditando na Palavra de Deus. Então você é nosso convidado, continue nos acompanhando como sempre tem feito, e assim junto aprendermos desse maravilhoso Evangelho. Nós vamos estar abrindo em Efésios. Livro de Efésios, Novo Testamento, capítulo 2. Estive perguntando ao Senhor essa noite sobre o que Deus queria falar conosco. Deus me deu uma palavra para que a gente entenda a relação entre a graça e as obras da lei. A graça e as obras da lei. Efésios capítulo 2. Salvos pela graça, porém avaliados pelas obras da lei. E como isso se relaciona? Porque há aqueles que digam, somos salvos pela graça, isso é verdade, mas se limitam a dizer isso, que o homem pela graça de Deus é salvo, porém está desobrigado de obedecer à lei de Deus. Será que isso é verdade? Dizem que antes era o evangelho da lei, hoje é só o da graça. É isso que a Bíblia ensina? Então vamos ver o que a Bíblia testemunha sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 8. 2:8. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o texto é muito claro, de maneira que ninguém precisa errar. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos explicar o que é isso. Somos nós pecadores, e a nossa sentença deveria ser a morte, porque o salário do pecado é a morte, está escrito em Romanos capítulo 6. Nós merecemos só a morte. Quem transgride a lei de Deus só merece a morte, é o que o texto diz. Tá bom? O resultado do pecado é a morte. Então, como o homem pecou, o homem merecia morrer. Mas o que Deus fez? Deus idealizou um plano perfeito, onde o homem seria salvo da morte eterna. Mas para que o homem fosse salvo da morte eterna, alguém que nunca pecou, que vivesse aqui sem cometer nenhum pecado, tinha que morrer, porque só alguém sem pecado poderia pagar a culpa, a transgressão. Então o que aconteceu? Ele mandou seu filho. Jesus se fez carne, viveu aqui 33 anos e nunca cometeu um pecado, nem sequer em pensamento. E quando morreu na cruz estava puro, sem ter cometido um pecado. Então a morte que a gente merecia, Jesus morreu em nosso lugar. Então ele pagou a dívida. É como se eu estivesse devendo muito dinheiro aqui à irmã Dilma, e se eu não pagasse, eu tinha que morrer. É o que normalmente dizem que fazem os agiotas, né? Que falam assim, né? Então, eu merecia morrer. Mas a Grazi, rica, tinha muito dinheiro, foi lá e pagou. Não mate ele não. Toma aí, tá pago. Na verdade, digamos que ela não tinha nem dinheiro. Só assim, ó, se vai matar alguém, mate a mim e deixa o resto vivo. Foi o que Jesus fez. Para que a gente não precisasse morrer a morte eterna, ele morreu por nós na cruz. Pagou a culpa do pecado, que era a morte. Então, agora, pela graça do Senhor Jesus, nós somos salvos. E isso é por meio da fé, ele fala. Vamos explicar. O que é a fé? Fé é ter a certeza. Então, eu me sinto perdido, pecador. Então, eu me ajoelho, vou no meu quarto, peço perdão meus pecados em nome de Jesus, peço que Deus me perdoe e que me salve. O que é a fé? É eu agora me levanto na certeza de que Deus me perdoou
Eu não fico mais me torturando. Senhor, mas eu sou tão pecador, será que eu fui ouvir? Não, tem que ter certeza, isso é fé. O diabo que quer colocar na nossa mente a dúvida de que, não, mas você é tão ruim, olha só o que você faz. Irmãos, colocou o joelho no chão, sincero, pediu perdão do Senhor, me perdoa meus pecados, me ajuda dando teus caminhos, levanta tranquilo. Jesus te perdoou. Jesus limpou a nossa culpa na cruz, ninguém precisa mais andar assim, né? Isso é graça, isso é ser salvo pela graça mediante a fé. Eu tenho a certeza que aquele sacrifício pagou a minha culpa. Agora, é isso que faz a gente voltar um pouquinho. Nós vamos encontrar o livro de Romanos. Romanos, só voltar um pouco assim, vai chegar em Romanos. A Bíblia fala que nós somos justificados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para quê? Vamos lá. Romanos 4, 25. Esperar todos abrirem. Não tem pressa. Olha o que diz o texto. Falando de Jesus. O qual, por nossos pecados, foi entregue. E ressuscitou para a nossa justificação. Gravem isso. Aí no capítulo 5, porque assim, a Bíblia quando foi escrita, ela não tinha capítulos. O homem que colocou para nos ajudar. Mas é uma leitura só. Então, a continuação está no versículo 1 do capítulo 5. Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora que somos justificados, estamos em paz com Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz, Jesus morreu por nossos pecados, pagou a nossa culpa, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. É isso que precisamos entender. Porque hoje está sendo ventilado, no meio cristão, um evangelho, que é um evangelho que paga a culpa do pecado, mas não justifica. Não tem justificado o pecador. E isso que nós precisamos entender. Ele morreu para pagar a culpa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do Pai intercedendo por nós, para que nós tenhamos a justificação. Justificação. Nós temos que entender o que é isso. É por isso que a maioria, infelizmente, de muitas pessoas não tem entendido de que o verdadeiro cristão, quando ele é salvo por Cristo, ele passa por essa graça a andar na obra da obediência. É ensinado que agora eu sou salvo, mas eu não preciso da lei de Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. O verdadeiro cristão, ele anda na justiça, ele é justificado. E a gente vai ver que a justiça tem tudo a ver com obedecer à lei de Deus. Vocês querem ver? Nós vamos voltar novamente para frente. Lá onde a gente estava no livro de Efésios. Efésios, só voltar para Efésios. Nós vamos abrir o capítulo 4. Não, lá no capítulo 2 de novo. Nós vamos ler o versículo 10. Agora que nós somos salvos e justificados, ele vai falar para quê? Versículo 10. Não, vamos lá, voltar para o versículo 8. A gente leu o 8. Vamos para a gente entender. O 8 de novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele está dizendo o seguinte, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para dizer assim, é porque eu fiz tudo isso, eu mereço. Não existe. Salvação é pela graça, que é um dom de Deus. Nada que eu faça de obras é o que me salva. O que salva é Jesus. Primeiro ponto. Mas olha o que ele diz. Mas nós somos salvos para quê? Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas somos salvos para que em Cristo Jesus andemos na prática das boas obras. Então, não tem como tirar as obras da verdadeira experiência cristã. É o que está sendo, infelizmente, ensinado, que eu sou salvo pela graça e amém. E aí não precisa obedecer, e não é bem assim. Ele deixa no meio bem claro, no versículo 9, que ninguém é salvo pelas obras.
Ou seja, não é porque eu guardo o sábado que eu sou salvo. É isso que ele está dizendo. Não é porque eu vou guardar o sábado para me salvar, não. Eu sou salvo por aceitar a graça do Senhor Jesus. Ele pagou minha culpa na cruz, limpou meus pecados e intercede por mim para que eu continue nesse caminho. Porém, quando eu sou salvo, ele diz: eu sou feitura de Cristo agora para andar nas boas obras. Então, quem aceitou essa graça, é natural da sua vida com Cristo andar na prática das boas obras. Não tem como desmembrar. E ele vai mais além para a gente ver. E onde é que está aí a lei dos 10 mandamentos? No capítulo 4 ainda de Efésios, nós vamos ler o versículo 24. Ele ainda falando dessa experiência de quem foi salvo por Cristo. Versículo 24 ele diz: e vos revistais o novo homem. É o novo homem. Lembra que Paulo escreveu em 2 Coríntios, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Né? Olha o que ele diz agora. Vos revistais do novo homem, que é essa nova criatura que Deus agora me fez, a conversão. Olha o que ele diz. Esse novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a pessoa que é convertida, a pessoa que aceitou a graça, ela é criada em Deus agora para andar em verdadeira justiça e em verdadeira santidade. Então, o servo de Deus, quando se encontra, aceita o Evangelho e anda com Cristo, ele começa agora a buscar andar em Cristo no caminho da justiça e santidade. Então, existe uma frase que o diabo que criou, eu digo que foi o diabo que criou, que as pessoas, eu acho que é difícil nunca ninguém ter ouvido, que fala assim: santo só no céu. Quem nunca ouviu isso, né? Isso é mentira, tá bom? Deus está chamando os servos de Deus para ser santo hoje. Agora, vou só abrir um parênteses para explicar isso. A santidade de Deus é uma santidade a qual nós nunca iremos alcançar. Como assim? Deus ele é infinito. Nós vamos viver para sempre com Deus, mas ainda sempre crescendo em santidade para sempre. Porque nunca vai ter um dia que o homem, nem os anjos vão dizer: alcancei a santidade de Deus. Ninguém nunca vai alcançar. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ser santo. O que é santo segundo a palavra? É o seguinte: naquilo que eu tenho aprendido do Senhor, eu tenho andado. Aí Deus fala: isso é santo. Então, por isso que a gente não pode julgar, dizer assim: aquela pessoa ali não faz isso. Tá, mas ela pode ser que ela não esteja fazendo porque ela ainda não aprendeu isso na Bíblia. Mas aquilo que ela aprendeu, existe o testemunho de que ela faz. Entende? E santidade é uma coisa que vem de dentro para fora. É Deus que coloca. A gente não pode fazer isso. Por isso que nós temos que ter a obrigação, o compromisso de diariamente a gente separar um tempo para leitura e oração. Porque pela leitura da Bíblia e oração, nós estamos mantendo a nossa pessoa perto de Cristo. E Cristo é santo. E naturalmente esse convívio vai nos fazer se tornar uma pessoa semelhante a Cristo, amando a santidade. Isso é natural. Você pode ver, um jovem, ele chega numa escola, só um exemplo, pode ser qualquer um, ele chega numa escola, e aí você vê, todos nós já passamos por escola, a gente vê aqueles grupinhos ali, né? E eu via, né, que tinha aquele grupinho lá, na época eu era mais jovem, né? Não sou velho, mas assim, na época eu era bem mais jovem. Tinha um grupinho lá que sempre andava de preto, aqueles roqueiros, né? E era certo. Qualquer jovem novo na escola que se aproximasse daquele grupo, podia andar ali 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Daqui a pouco já não estava mais andando colorido. Estava andando preto igual aquele grupinho. Natural. Isso é natural. Quando a gente se une a um grupo e passa muito tempo junto daquilo, sem perceber a gente vai pegar algumas manias. Né? Tem um aplicativo que eu estava usando, onde eu conversava com algumas pessoas. E por estar naquele convívio, a Grazi falou: você está usando algumas palavras que você não usa. Não usava, nunca vi usando essa palavra. Ou seja, porque eu estava convivendo naquele tipo de conversa ali. Não era palavra assim feia não, tá bom, gente? Mas era um tipo assim, É porque nesse aplicativo tinha pessoas de vários estados, né? E cada lugar tem um jeito diferente de usar palavras. E aí eu comecei a usar algumas palavras, mas você não falava assim. Eu falei: naquele grupo lá tem pessoa de São Paulo, de Minas Gerais, cada um fala, aí a pessoa vai pegando. Então, eu sou alagoano.
Quando a gente foi morar em Curitiba, o pessoal lá chama a gente de piá, por exemplo. Ô piá, eu não entendi, falar ô piá, eu falei, sou eu? Chama de piá. Daqui a alguns meses eu tava chamando todo mundo de piá. É natural, porque a gente convia naquele meio. Falava, ô piá, vem cá. Né? Aí a gente foi pra Bahia. Na Bahia, como é que chama lá? Que eu já esqueci. Eu sei que tinha outro jeito de chamar o povo, mas eu já tava conversando igual eles. Né? Tava convivendo ali. Os irmãos falavam assim. Aqui, sem perceber, né? Quando alguém falava, eu falava, uai. E eu não tinha falado esse uai. Eu peguei aqui, em Goiás. Né? Então, assim, é natural. Onde a gente fica convivendo, a gente acaba pegando as maneiras sem perceber. É por isso que vocês querem andar em santidade, não tem outro caminho. É todo dia separar um tempo para a meditação da palavra e oração. Por quê? Quem é santo é Jesus. Quer aprender a andar em santidade, tem que manter a nossa alma perto dele. Perto dele. Então ele diz aqui, voltando para o texto, o verdadeiro cristão, o homem criado em Deus, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele é salvo por Cristo. Houve a conversão, porque aqui é um novo homem, ele fala. Agora, o que é andar em justiça? Santidade é andar separado das coisas do mundo. Isso é andar santo, separado das coisas. Deus fala lá, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então anda separado das coisas do mundo, né, os prazeres do mundo. É santidade, separado para Deus. Agora, o que é andar em verdadeira justiça? Então, ele é salvo pela graça, nova criatura. Mas ele anda em verdadeira justiça. É aqui que muitos cristãos têm caído e não têm entendido. Vamos abrir em Salmos, vamos entender o que é justiça? Salmos, no meio da Bíblia, capítulo 119. Nós vamos ler o versículo 172 do Salmo 119. Vamos lá para o versículo 172. Olha aí a Bíblia dando a definição de justiça. Está escrito assim no versículo 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, o que ele diz? Os mandamentos de Deus são justiça. Ou seja, vamos linkar agora aqui o elo da corrente. Ele fala que o homem criado em Deus, que é a nova criatura, o convertido, salvo pela graça do Senhor Jesus, ele foi salvo pela graça, mas ele anda em justiça, porque a gente leu no Efésios. E olha aqui o que é justiça. Todos os mandamentos de Deus são justiça. Ou seja, o que é que o texto está querendo dizer aqui para nós, a Bíblia? Que aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que foi salvo pela graça, ele anda na obediência dos mandamentos, porque os mandamentos são justiça. E o verdadeiro cristão, ele fala, anda em verdadeira justiça e santidade. É por isso que a verdadeira conversão, o verdadeiro evangelho sempre vai ensinar as pessoas a obediência dos 10 mandamentos, porque todos os mandamentos de Deus são justiça. E o homem convertido, lá fala, é criado em Deus para andar na prática da justiça. É por isso que esse texto aqui, ele fala muito para aquele que diz que está em Cristo, mas diz que não precisa obedecer aos mandamentos. Por exemplo, somos criticados porque guardamos o sábado pelas igrejas. Mas muita gente fala porque ainda não entendeu. Né? Se você abrir em 1 João, vamos abrir em 1 João, lá no finalzinho perto de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 2, ele fala que não existe experiência com Cristo sem obediência aos mandamentos. Isso é uma resposta natural de ter sido alcançado por Cristo. Primeira João, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. Capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 e 4.
Aqui o texto é muito claro. Se ler isso aqui para uma criança entende. Olha o que ele diz. E nisto sabemos que o conhecemos. Está falando de Jesus. E nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Muito claro o texto. Nisto sabemos que o conhecemos, se nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e ainda não está com a verdade. Então, a graça do Senhor Jesus que nos alcança, que nos salva, pela fé, o dom que Deus nos dá, ela nos leva à obediência. Então, quando a pessoa fala, não, eu sou salvo pela graça, ele me alcançou, mas se nega a obedecer os mandamentos, ele ainda não está com a verdade e é um mentiroso. O texto diz. Ainda no livro de 1 João, vamos lá para o capítulo 5, nós estamos no capítulo 12, né? No capítulo 5, ele vem falando de Cristo, no versículo 1. Ele fala assim, versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aí ele fala, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Em nenhum momento Deus está dizendo que o cristão é desobrigado de obedecer seus mandamentos. Isso é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, devemos guardar o sábado? Sim. Resposta mais clara que a Bíblia dá. Sim, por quê? Porque é um dos mandamentos. A lei de Deus, ela é composta por 10 mandamentos. 10. Então, da mesma forma que você acredita que matar é errado, porque está na lei, não matarás. Da mesma forma que você acredita que adulterar é errado, porque está na lei, não adultere. Da mesma forma que você acredita, não roube, porque está na lei, não roube. Da mesma forma que você acredita, não adore nem se prostre a imagem de escultura, porque está na lei. Também está escrito na lei, lembre-te do dia de sábado para o santificar. A lei é uma só. Não existe eu escolher dentro da lei qual eu vou obedecer e a que eu não quero. Ou eu obedeço a lei por todo, ou eu sou um desobediente. E não sou eu que digo isso, já estamos chegando no final, mas é a Bíblia que diz isso. Vocês querem ver? Vamos voltar só um pouquinho assim, se vocês forem, vocês vão achar o livro chamado Tiago. Folhando bem pouquinho, logo se não chegar no livro chamado Tiago, está bem perto. E Tiago, nós vamos abrir no capítulo 2, ele vai falar disso. Tiago capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 10. 2:10, olha o que ele diz. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha o que ele diz. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, para Deus é culpado de toda a lei. Aí ele vai explicar o porquê, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, que é um dos mandamentos, também disse, não matarás, que é outro mandamento. Se tu, pois, não cometa adultério, mas tu mata, é transgressor da lei do mesmo jeito. Entendeu o que ele quis dizer? Está dizendo o seguinte, existe um mandamento que fala não adultere, é um dos 10 mandamentos. Também existe um que fala não mate, é um dos 10 mandamentos também. Ele fala assim, se você não adultera, mas você matou alguém, está transgredindo a lei do mesmo jeito. Entende? Então ele está dizendo o seguinte, não existe guardar 9, ou seja, guardar tudo e esquecer um ponto. É culpado de tudo diante de Deus. Por quê? Se eu não adoro imagem de escultura, mas eu sou um péssimo filho, eu estou transgredindo, que tem um mandamento que fala honra pai e mãe. Entende?
se eu não adultero, se eu não mato, se eu não roubo, mas eu adoro imagem de escultura, eu estou transgredindo, porque tem um mandamento que fala não adore imagem de escultura. É isso que ele está dizendo. Então, da mesma forma que se eu não matar, se eu não roubar, se eu não adulterar, se mesmo assim eu honrar pai e mãe, mas eu não guardar o sábado, eu sou transgressor, porque também na lei diz para guardar o sábado. São 10 mandamentos. E olha o que ele termina dizendo no versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Todos nós seremos avaliados por meio dessa lei, composta por 10 mandamentos. Todos. E agora eu faço a pergunta para a gente encerrar. Em quem você vai acreditar? No Evangelho da Palavra que diz, se Jesus Cristo te salva, se Ele te justificou, é para andar na prática da obediência. Ou no seu líder, seja lá ele quem for, que diz que não precisa mais, pelo menos muitos dizem que não precisa guardar o sábado, por exemplo. Não, a lei está no passado, é o que dizem, hoje é só a graça. Mas nós vamos ler o último texto para encerrar, mas prestem atenção no que o texto diz e aí vocês escolhem em quem vocês querem acreditar. Vamos abrir agora lá no Evangelho de João, lá nos Evangelhos agora. João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12. Vamos ler o versículo 50. Doze, 50. Jesus falando. Vamos aguardar todo mundo achar. Então, os líderes religiosos, não todos, tá? Não vou generalizar dizer que são todos, mas em sua maioria hoje estão dizendo que salvo pela graça não precisa obedecer o mandamento. Vou citar como exemplo um dos mais atacados, não precisa guardar o sábado. E está na lei de Deus. Mas olha o que Jesus falou. Muito claro, versículo 50. E sei, ele está falando com o Pai, Deus o Pai. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, hoje, homens dizem que não precisa obedecer à lei de Deus, porque só pela graça. Mas Jesus deixou na palavra escrito, eu sei que a tua lei, Pai, é a vida eterna. Escolham quem vocês querem acreditar e quem vocês querem seguir. O homem que é falho ou a Jesus, o Filho de Deus? Certa vez Josué perguntou isso ao povo. Ele disse, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se a Deus ou aos deuses pagãos que vossos pais seguiram. E ele respondeu, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Vocês escolham. E hoje eu digo a mesma coisa. Jesus está testemunhando aqui na palavra que a lei de Deus, o seu mandamento é a vida eterna. E muitos líderes religiosos hoje dizem que não precisam obedecer os mandamentos. Escolham quem vocês querem seguir. Um homem falho e pecador que nunca vai poder dar a salvação a vocês, ou a Jesus Cristo, o verdadeiro e único Salvador. Eu escolhi seguir Jesus Cristo. Ele diz que o mandamento de Deus é a vida eterna. Que o verdadeiro cristão anda na obediência aos mandamentos. Esse eu escolhi seguir com minha família. Vocês são livres e esperem Deus que escolham o caminho da vida eterna. Amém? Com isso, nós vamos orar e agradecer a Deus pela mensagem. Querido Deus, queremos te agradecer por sempre nos mostrar o caminho da salvação em tua santa palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa continuar queimando em nossos corações diariamente. E que ninguém aqui presente ou daqueles que nos assistem decaia da graça. Que o Senhor guie a vida de cada um e nos dê força. A força que nós não temos, que o Senhor nos dê para obedecer a tua santa lei. Os teus mandamentos, que são a verdadeira justiça. Leva-nos em paz para nossas casas
e que continuemos esse sábado sagrado na tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. E você que nos assiste, está convidado para mais uma vez, se Deus permitir, numa próxima, estamos reunidos para juntos meditar na palavra de Deus, mas que hoje Ele possa ter tocado no seu coração e você não se mostre duro. Abra o coração para Cristo, pois Ele quer salvar você e a sua casa. Até uma próxima, se assim Deus quiser.